O Ministério Apostólico, por Igreja Maranata. Bem, nós temos estudado a respeito dos 5 ministérios e de como a nossa igreja ela tem a visão dos 5 ministérios como o meio pelo qual a igreja ela funciona. Os 5 ministérios eles são serviços aos quais Deus seleciona pessoas e na posição de liderança desses ministérios, então cada um agindo na sua função, nós podemos então trabalhar para que a igreja caminhe e atinja um objetivo de sermos mais parecidos com Jesus e a nossa obra aqui também em Hiroshima. Bem, o Ministério Apostólico, quando ele está baseado em Efésios 4:11, que é um versículo bem conhecido, e diz assim. Cadê Efésios 4:11? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ainda continua, mas vamos ficar até aí. Bem, antes de tudo, nós temos que entender um pouco da onde vem essa visão. Essa visão, ela tem uma das pessoas que mais trabalharam para que essa visão reformada apostólica é o Dr. Peter Wagner. E ele coloca o Ministério Apostólico como uma das lideranças, um dos chamados 5 ministérios. Então, antes de nós tentarmos entender o que é o Ministério Apostólico, precisamos entender o que não é o Ministério Apostólico. Por exemplo, o Ministério Apostólico não é um cargo, ele não é um cargo máximo da igreja. Há pessoas por aí que elas se dizem apóstolas e dizem que, por causa disso, acham que tem algum tipo de autoridade maior. Isso não é verdade. O apóstolo ele não é um cargo a ser buscado dentro da igreja, não é uma cadeia hereditária. Outra coisa que também não é uma sucessão dos 12 apóstolos de Jesus. Assim como, por exemplo, o papado na Igreja Católica acredita-se ser uma sucessão do ministério de Pedro, o ministério apostólico também não o é. Okay? Ele não é uma sucessão dos apóstolos. Haviam sim os 12 apóstolos, os apóstolos de Jesus naquele tempo. Não só os 12 discípulos, mas também haviam outros apóstolos. Nós vemos alguns textos que falam que Paulo foi então, encontrou-se com os 12 e também encontrou com Tiago, que também era chamado de apóstolo. E ele vem também, encontrou depois que Jesus apareceu a outros também que eram apóstolos. Bem, nós temos aqui também o que não é um título autoproclamado, ok? Então, apóstolo não é um título de que a pessoa simplesmente chega e diz: acho que sou um apóstolo. Não é bem assim. É base de um chamado de Deus. Vem através do chamado e nós vamos ver mais para frente que há alguns passos de confirmação para que esse ministério, então, ele possa ser, alguém possa atuar nesse ministério apostólico. Outra coisa que não é e não existe, porque não há na palavra de Deus os tais paipóstolos, que uma igreja na história ali no Brasil, eles vieram com essa história de paipóstolo, porque tentava ser um cargo maior do que apóstolo. Bem, não existe, né? Não existe paipóstolo, não tem essa questão de patriarca. Patriarca na Bíblia, nós consideramos patriarca apenas Abraão, Isaac, Jacó, porque eles eram os pais da fé judaico-cristã. Mas se alguém vier dizendo para você, eu sou paipóstolo, eu sou patriarca, ele é do diabo, ele não é de Deus. Okay? Então essas coisas não são o ministério apostólico. A partir de então, vamos então nos mover agora para o que é o ministério apostólico. Ok? Então, o apóstolo, ele tem um significado que é
enviado. Essa palavra apóstolo significa enviado. E cabe então ao apóstolo ser e atuar na autoridade daquele que o enviou. Então, se nós juntarmos a palavra ministério e apóstolo, então ministério de apóstolo, o ministério significa serviço, apóstolo significa enviado. Então é aquele que foi enviado a fazer um serviço, né? E essa pessoa, quando ela é enviada, ela é como um embaixador, ou seja, ela detém autoridade para falar em nome daquela a qual ela foi enviada. Então, quando nós pensarmos no sentido literal da palavra apóstolo, nós podemos entender que é um servo de Deus ao qual foi chamado e enviado para então ele poder atuar na autoridade e no nome daquele que o enviou, que é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Nós, como embaixadores de Cristo, nós temos ali, só para você que está talvez anotando, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, do versículo 20, parte A. Ele fala assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ok? Então, somos embaixadores da parte de Cristo para a igreja. Ok? Continuando aqui, o apóstolo ele tem o seu chamado concedido por Deus. Como eu disse antes, não é uma autoproclamação. Existem muitas pessoas que elas acham que, principalmente porque o apóstolo tem essa natureza pioneira, talvez de muitas vezes começar igrejas, mas um apóstolo que não está debaixo de uma autoridade, que não está debaixo de uma igreja, ele não pode ser considerado apóstolo. O apóstolo ele tem que estar debaixo de autoridade. E então ele não se autoproclama, mas lhe é concedido um chamado e através da oração, sim, a afirmação no seu coração. Então, primeiramente nós temos, então, imagine um gráfico em que, primeiro, Deus chama a pessoa. Vamos dizer, nós como no Ministério Apostólico, Deus me chamou a ser apóstolo. Como eu entendo isso? Eu entendo, então, que eu começo a desenvolver dons e talentos, as quais trabalham nesse ministério apostólico. E começou a fluir numa unção apostólica. Então, o que acontece? Ali, então, preciso de uma confirmação. Eu não posso me autoproclamar. A confirmação vem primeiro no meu coração, né? Se eu tenho hoje dúvida, eu não sei se eu sou um apóstolo, eu não sei se eu sou um evangelista, eu não sei se eu sou um pastor. Bem, então peça a Deus confirmação, para que Ele confirme no teu coração. A partir do momento que você tem confirmado no teu coração esse ministério apostólico, você então submete a tua liderança. Coloca diante da tua liderança e diz, olha, você acha que eu tenho o ministério apostólico? A tua liderança que conhece você provavelmente vai te dar, baseado da maneira como você tem fluído dentro da igreja, você tem trabalhado dentro do corpo de Cristo, essa liderança talvez tenha algumas pistas, sim, do teu chamado, do teu chamamento. Então, o que eles vão fazer? Eles vão estar também orando com você, para que isso se confirme também no coração deles. Porque todo ministério, os 5 ministérios dentro da igreja, são confirmados através do corpo. O corpo reconhece quando alguém é um apóstolo. O corpo reconhece quando alguém é um mestre da palavra, né? Então é muito fácil isso. Essa confirmação é necessária por líderes, anciões da igreja, pessoas mais maduras na fé, ok? E algumas vezes também pelo profeta da igreja. O próprio profeta da igreja, ele age num ministério de direcionamento e de confirmação. Então, ele também vai estar confirmando a respeito deste ministério na vida de alguém. Ok? E por último, a confirmação que eu já disse pelo corpo de Cristo, né? A igreja reconhecendo esse ministério na sua vida. Ok? A principal tarefa do apóstolo, qual é? É a edificação da igreja.
se nós pudermos resumir todo o ministério apostólico em uma palavra, seria edificação. O apóstolo, a principal razão dele, o principal objetivo dele, quando ele atua no governo da igreja, é a edificação da igreja. Então, e como ele faz isso? Edificando através de novas lideranças, onde ele vai estar empenhado no treinamento dessas lideranças, em estabelecer novos líderes e organização da igreja. Ok? Então essas são algumas das atividades do apóstolo em si. Nós vemos assim, né, que quando nós compararmos os 5 ministérios a uma mão, talvez você veja em outras aulas com outras pessoas que estão explicando sobre os 5 ministérios. Você vai ver que tem o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e tem então o dedão, né, o nosso polegar, ele é a representação do apóstolo. Por quê? O apóstolo, diante da sua natureza de edificação, ele acaba fluindo nos 5 ministérios. Pode ver que o dedão ele é o único dedo que tem contato com todos os outros dedos da mão. Se for no meu caso aqui, por exemplo, você vê que eu tenho um pouquinho de dificuldade de alcançar mais. Mas o dedão ele acaba tendo essa função. Ele tem essa liberdade de atuar em todos os outros ministérios. Então, não que ele faça de qualquer maneira. É lógico, vai ter então uma igreja saudável, ela tem os 5 ministérios estabelecidos e líderes para cada um desses 5 ministérios. Mas o apóstolo, ele também tem essa liberdade de fluir nos 5 ministérios. Só que ele não representa os 5 ministérios, ele representa o ministério apostólico. Ok? Então, como eu já disse antes, vamos tentar englobar agora o apóstolo dentro de algumas atuações do ministério apostólico. Então, vamos tentar ver como que um apóstolo age dentro da igreja, certo? O primeiro é a fundamentação da visão, ok? Se você abrir comigo a tua Bíblia, lá em Efésios 2:20, diz o seguinte, que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Outro versículo, Efésios 3:5, aí só uma página depois, temos aí, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Em ambos os versículos nós vemos que o apóstolo e o profeta, eles carregam sobre os seus ombros a missão. Eles têm a visão daquilo que o corpo de Cristo vai alcançar. Cada igreja, mundialmente, ela tem uma função. Existem igrejas missionárias, existem igrejas locais e urbanas, existem igrejas de uma assistência social maior, ou igrejas de uma cidade única. Não importa. Todas elas têm um fundamento a um líder com uma visão. Geralmente essa visão está baseada no ministério apostólico. O ministério apostólico tem essa abrangência de visão, né? Assim como muitas das vezes também a igreja fundamentada em cima do ministério profético. Dificilmente você vai ver uma igreja que é fundamentada em cima do ministério de mestre, por exemplo, ou de evangelismo. Não que não seja capaz, não que não seja possível. É possível. Para Deus não é impossível. Deus não se limita apenas a regras dos ministérios, mas é incumbido a função de um apóstolo ter essa visão. Então, se você não é uma pessoa que tem visão, que tem liderança, dificilmente você é uma pessoa com o ministério apostólico. Então, isso é uma coisa que você tem que estar desenvolvendo, prestando atenção à medida que você cresce com Cristo.
ok? Pioneirismo. Essa talvez seja uma das palavras que mais venham a nortear um apóstolo. O apóstolo ele tem parte da sua característica é começar coisas novas. Ele vai estar começando projetos novos, missões novas, abrindo novas fronteiras, abrindo novos caminhos, novas igrejas, novos líderes. Tudo isso vem através dessa visão que é colocada através do apóstolo. O apóstolo ele é um pioneiro em si. E talvez por isso que ele tenha essa liberdade de atuar nos 5 ministérios. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que você seja mandado como missionário a um lugar onde não tem igreja. Você chegando lá neste lugar e você acaba se tornando um apóstolo naquele lugar. Por quê? Porque lá você vai ter que ser um pouco de evangelista, lá você vai ter que ser um pouco de mestre, lá você vai ter... De princípio, sim. De princípio, você vai ter que agir nesse mover apostólico. Então, e muitos daí então se identificam. Foi o meu caso, por exemplo. Né? Eu cria que eu tinha muito mais um ministério de mestre da palavra. Até que então, diante das mudanças no meu ministério, diante das mudanças no trabalho e da maneira como estava servindo na igreja, fui vendo que cada vez mais eu me amoldava a minha vida, eu e a minha esposa, a essa função apostólica. E nós vamos ver algumas das outras características que mostram o envolvimento que nós tínhamos. Nós começamos a entender, a nossa liderança então identificou também esse mover apostólico em nós, esse ministério apostólico, e foi confirmado através da nossa liderança, através da nossa igreja. Ok? Então, o pioneirismo do ministério apostólico é, de certa forma, uma forma de mover a igreja. Ok? Vamos para o segundo ponto. Gerenciar metas. Ok? O apóstolo, ele tem uma função organizacional. Digamos assim, o pastor da igreja, ele é o líder da igreja. Geralmente o ministério pastoral é o líder da igreja local. O apóstolo, ele se enquadra na liderança de uma igreja também. Mas, igual eu disse, geralmente essa liderança está para o pastor. E o apóstolo, ele tem uma questão de gerenciamento da organização. O ministério apostólico vai tratar de ver se cada departamento está trabalhando para que a igreja esteja atuando saudavelmente. Por exemplo, nós vamos ver o departamento de misericórdia e de ajuda. Então, ele funciona como se fosse um gerente. Ele tira do encargo das costas do pastor, que é o líder da igreja, ele tira esse encargo das suas costas e ele então ajuda na organização da igreja, como organização, e o pastor então ele pode se preocupar com as almas, com a igreja como corpo de Cristo, entende? Então é uma divisão de tarefas entre os 5 ministérios, que quando eles trabalham em harmonia, a igreja sai ganhando e Cristo é glorificado. Então, gerenciar metas é uma consequência do estabelecer metas, né? Então, como eu disse, o apóstolo ele tem essa questão de visão, ele também tem a questão de gerenciar para ver se a visão está sendo alcançada, ok? E além de ver o funcionamento eclesiástico, e também tem uma função, algumas vezes quando uma igreja, por exemplo, ela tem ramificações em outras cidades ou outras congregações, o apóstolo ele acaba fazendo esse trabalho do bispo, ou seja, de supervisão aos trabalhos, às células. Ele vai ver se isso está funcionando, ok? Outra coisa muito importante e essencial do ministério apostólico é treinar e delegar pessoas. Então, tem que ser o nosso drive, tem que ser aquilo que nos motiva, o que? Levantar novos líderes. O apóstolo ele não pode ser uma pessoa que fundamenta apenas na sua própria autoridade. Não, ele tem que, a partir do momento que ele é revestido de autoridade, ele é revestido de autoridade para
delegar autoridade a outros líderes, outras pessoas tão capazes quanto ele para fazer a obra e para poder então fazer com que a organização trabalhe e seja bem sucedida. Ok? Então esse é um ponto crucial do sucesso do ministério apostólico. Levantar líderes, treiná-los, edificar para a edificação da igreja. Ok? O apóstolo, ele só edifica verdadeiramente a igreja quando ele passa a delegar outros líderes e apóstolos. Ok? Um parênteses aqui. A liderança do corpo local, como eu disse, ela está com o pastor. Ela é do pastor da igreja. Porque o pastor cuida das ovelhas, ele cuida do rebanho. Então, geralmente, o apóstolo está submetido a esse pastor. Ok? Há casos em que o apóstolo ele é o líder da igreja. Então, lógico, se ele é o líder do corpo local ali, então as outras lideranças, os outros ministérios estão debaixo dele também. Mas uma coisa que nós temos que entender é porque nós temos esse ministério apostólico, nós não podemos pensar que estamos acima da liderança da igreja. Não, nós estamos submetidos debaixo da autoridade que nos foi dada naquele corpo local. Ok? Outro ponto é supervisionar, né? Então, como eu disse na questão de gerenciamento, não só na questão organizacional, mas supervisão do trabalho, porque o zelo pela obra de Deus é uma marca registrada do apóstolo. Ele supervisiona os departamentos, os ministérios, ele vai trabalhar. Por isso que também ele levanta líderes, para que esses líderes possam ajudar na organização da igreja. Nos Estados Unidos, eles têm uma separação, por exemplo, entre senior pastor e tem o pastor auxiliar. Esse pastor sênior, geralmente ele é o que está em cargo das almas, das vidas. E esse pastor auxiliar, ele é em relação à organização em si. Eu vejo muita gente que está nessa posição, que é conhecido como pastor, sim, por causa de uma tradição e cultura, nós chamamos os líderes de pastores, mas ele atua muitas das vezes na questão apostólica. Ou seja, o apóstolo ele está mais abrangendo na questão horizontal e principalmente cuidando do bom funcionamento do corpo. Então ele não é um ministério tão para fora assim, igual o evangelista, mas ele é mais para dentro. Porém, pelo seu fator pioneiro, pelo seu fator de extensão aos outros ministérios, ele também vai estar em missão para fora. Ok? Vamos lá. Aqui, quase concluindo, né? Devemos falar, não podemos nos esquecer de falarmos a respeito do caráter do apóstolo. O apóstolo tem que ser como Jesus, né? Jesus ele escolheu os apóstolos, os primeiros apóstolos foram escolhidos dentre os seus discípulos pessoais. Ou seja, para que nós sejamos apóstolos, primeiro nós temos que ser discípulos. Talvez você entregou sua vida há pouco tempo ao Senhor Jesus. E tem gente que me pergunta, olha, poxa, eu fico tão animado, eu queria saber o meu ministério. Bem, o teu ministério hoje é ser um santo a ser moldado à imagem de Jesus Cristo. Como todos nós, como a mim também. Ok? Então, à medida que você é moldado, a maturidade vem, a maturidade espiritual chega em você, e você se aproxima de Jesus, o ministério apostólico, ele vai, se você tem esse chamado apostólico, ele vai estar dando fruto em você, vai começar a ser evidente para as outras pessoas e até mesmo para você. Então, o apóstolo ele não está limitado a essa função apostólica quando nós vemos por exemplo, se você for ver toda a Associação Apostólica Internacional, eles entendem de que o apóstolo ele não é só uma função de igreja, não é só uma função de ser um líder dos 5 ministérios na igreja. Não, ele também
você pode talvez ser um apóstolo no mercado de trabalho. Às vezes você é um gerente, às vezes você é um homem de negócios, uma mulher de negócios. Às vezes você tem alguma função especial no seu trabalho e você ali atua como apóstolo. Como? Edificando, levantando lideranças, treinando, gerenciando, supervisionando. E você vai vendo que você está atuando como um apóstolo, mas não dentro da igreja, no mercado de trabalho. Então, existem essas duas diferenças, mas isso a gente não vai ver hoje. A gente vê uma outra oportunidade. Se você tiver curiosidade, por favor, entre em contato conosco. Nós vamos estar respondendo a todas as dúvidas que você tiver. Que Deus te abençoe grandemente. Eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo. Agradeço por você ser parte da nossa igreja. Espero que, conforme você caminhe com o Senhor, mais o Senhor fale através de você e use a sua vida. Que você seja abençoado para trazer vida na vida de outras pessoas e para ser uma bênção para muitos outros. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Obrigado.